Eu acho bonito no texto que tem o lado positivo de salvação, que é da cruz Taurós. Ela é aquela cruz carregada por Jesus como símbolo da fidelidade ao projeto de um mundo fraterno e um mundo solidário. Um mundo onde a ação de graças, a Eucaristia, se torna o centro. Somos irmãos e irmãs sentados a uma mesa onde partilhamos do pão de cada dia. A cruz Taurós vem de uma lógica que inverte essa lógica do ter para fazer uma opção que se compromete com os pobres, os despojados do necessário, os excluídos, os rotulados. Por isso que Jesus se aproximava com facilidade daqueles que ao longo do caminho ele encontrava e que eram excluídos por serem pecadores ou terem alguma profissão não bem vista pela sociedade da época, ou por se endividarem e acabarem aí se tornando pessoas que mendigavam o suficiente, quer dizer, o necessário para o dia a dia, ou por serem enfermos, relacionados à questão da lepra e de outras enfermidades consideradas demoníacas da época de Jesus. A escolha justamente de Jesus de usar avental, quer dizer, o lava-pés, o lavar os pés, o lavar a planta, aquilo que sustenta o ser humano, como atitude orientadora da missão, a opção feita por Jesus. Essa é a cruz Taurós da vocação, não a opção pelo ouro, pela prata, pelos castelos e tronos, pelos cargos e pelo poder. A escolha por aquilo que não é perecível e que a traça corrói, mas por aquilo que dá sentido e nos faz plenos e realizados. A cruz Taurós, como vocação, como missão aceita, também é um convite ao esvaziamento de tudo que se é do ter, do passageiro, do cronos, daquilo que vai nos devorando dia a dia, o tempo cronológico, para assumir o kairos, o que é eterno e o que é significativo e simbólico, que dá e gera vida. A cruz Taurós também é kenosis, ou seja, o ato de se esvaziar de si mesmo, sem perder a própria identidade, para se fazer abertura ao outro e se encontrar no outro. O que Jesus faz em toda a sua vida foi um se doar, um se despojar, não se apegar à condição divina, mas ser humano de forma total, exceto no pecado. E o caminho do Calvário nos mostra claramente essa fidelidade ao projeto do Pai. E mesmo no alto da cruz, diante de tanta humilhação e sofrimento, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Ele ainda dá o seu grito e ainda se entrega mais por amor ao projeto e a todos aqueles que realmente ali estavam. E a pergunta que fica no Evangelho, além daquela quem dizeis vós que eu sou, tem aquela: quem somos nós nessa história toda? Pedro professa a fé, se torna pedra de edificação e ao mesmo tempo se transforma em pedra de tropeço. Quem somos nós? As nossas escolhas,
as nossas atitudes, os nossos gestos. São gestos de pessoas que pensam no acumular, no ter, no ocupar lugares altos, lugares de destaque e nem se preocupar com a dor humana? Ou nós somos justamente pessoas que fizeram a experiência com Jesus, com a pessoa de Jesus, transformando as nossas vidas em caminhos de alegria, de paz, de felicidade, de certeza. Mesmo com essas escolhas, mesmo sendo pedras de construção, nunca nos faltará a cruz, tanto a cruz da fidelidade, que trará conflitos, confrontos, dor, sofrimento e até morte, como a cruz do patíbulo, imposta principalmente pelos gananciosos, pelos orgulhosos, pelas lideranças políticas, pelas lideranças religiosas, por os nossos governantes e por todos aqueles que detêm o poder. Que Deus nos ajude a entender tudo isso e que, apesar de olharmos para algo que parece ser muito maior do que as nossas forças, que a gente se dê conta que o mar é formado por pequenas gotas de água. A areia é formada, a areia da praia, justamente por ter aquela beleza, formada por milhões e bilhões de grãos de areia. E o caminho é feito por cada passo que é dado. Que Deus nos ajude e que Ele os ilumine sempre. Amém. E qual mensagem podemos tirar desse texto tão rico em detalhes? Primeiro, eu acredito que a gente vive uma época de pessimismos, de frustrações, em todos os ambientes, né? No particular, no pessoal, no familiar, no comunitário, no religioso e de forma particular no político, naquilo que diz respeito a ter uma vida em abundância. O Mário Sérgio Cortella, eu gosto dele porque ele faz reflexões assim que são diretas e que falam de coisas importantes para nós. E esse texto nos convida justamente a pensar nessa vida em abundância, né? E ele diz assim num dos livrinhos dele, ou em várias palestras, né? Que o texto que ele mais gosta é aquele que diz: quero que tenhais vida e vida em abundância. E ali ele explica o que vem a ser essa abundância. Não é excesso, gente. Não é ter aquilo que sobra e que depois eu acabo jogando fora, eu não sei o que fazer. Não é desperdício, não é perda. Justamente a abundância é aquilo que eu preciso e que é suficiente para o meu dia, para que eu viva bem, para que eu tenha vida. É disso realmente que ele chama a atenção. E o mais interessante é quando ele cita e ele fala, né, do verbo que a gente tem aí, tenhais, e não é no singular, é no plural. É uma vida, uma ideia de fraternidade e de comunidade. Por isso que essas pedras, né, quem eu sou, ela tem que ser respondida de forma particular e vivida de forma fraterna, comunitária. Nesse momento de políticas, de politicagens, de extremismos, de partidarismos, nós analisamos propostas, nós analisamos realmente o que é ser cristão, nós analisamos de verdade tudo aquilo que diz respeito a uma vida em abundância, aqueles que olham realmente para os que necessitam. A gente olha para pessoas que se identificam, que visitam, que têm esse compromisso com o próprio ou com o próximo desprezado. É disso que nós falamos. A proposta de Jesus era para leprosos, coxos, aqueles que viviam à margem do caminho,
qual ele se direcionava para Jerusalém, o centro do poder, e que ele via que realmente poderia ser feita alguma coisa, mas as lideranças não queriam fazer pelo seu bel prazer. Então é uma história muito, sabe, propícia para esse momento. Então pare de ser partidarista, pare de ser extremista, pare de provocar ou de ser o portador da violência, de ser aquele Pedro que justamente é a pedra de tropeço e que Jesus o chama de Satanás, porque realmente é o que impede um projeto de vida em abundância. É disso que nós falamos. Então, que esse texto realmente ilumine a minha vida para que eu tenha atitudes, que eu dê passos. Eu não preciso fazer muita coisa, eu preciso fazer o mínimo, principalmente por aqueles que estão à minha volta, por aquela, sabe, situação, por aquele contexto que eu vejo que é urgente e necessário. Então, que a gente possa ser iluminado. E a gente está aí, perto, né, do 7 de setembro. A igreja sempre celebra o grito dos excluídos, sintonizando a mensagem do Evangelho. Então, que Deus nos ajude a ser pedras de edificação. Não importa a religião, a cor, a raça, o gênero ou quem quer que seja. Lembre-se sempre: Jesus veio para quem não tinha nada. Amém. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado, das novenas, orações, do estudo aprofundado, inscreva-se no YouTube, lá no canal 5 Minutos com a Vida. Ou, se quiser informações, envie um e-mail para coutre.carlinhos@gmail.com. Todas as reflexões, todos os estudos são simples, objetivos, diretos, para tentar esclarecer algumas coisas referentes à nossa vida, às nossas opções, o que é ser cristão, a ação de Deus na história humana, a resposta do próprio ser humano, um pouquinho daquilo que nós somos, que nós temos, do que Deus justamente é em nós e do que nós somos em Deus. Que realmente a gente possa aproveitar. Um abraço e que Deus os ilumine sempre.